Rumo à virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. Exatamente é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eles querem que você veja que está tudo perdido. A perseguição ao Bolsonaro, perseguição ao Ramagem, perseguição ao Jordi. Agora na casa dos filhos do Bolsonaro, na casa do Bolsonaro. Ah, não, que Bolsonaro fugiu de barco. Bolsonaro tinha o laptop da ABIN. A Globo mentindo ao torto e à direita. E agora a mentira é tão grande que tiveram de ir ao vivo e dizer: menti. Falaram para todo o povo. Galera, a grande realidade é que nós estamos indo a rumo a uma grande virada. O governo Lula começou esse ano tomando uma goleada, já está 6-0. 6-0 pra gente. Nós estamos ganhando o ano de 2024 de 6-0. E isso pode ser muito pior chegando no dia início do caos. Guerra civil, o que está acontecendo no Texas? O Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seu amigo, principalmente esse que já não acredita mais, esse que está com o pé atrás, esse que já desistiu, esse mesmo. Joga esse vídeo para ele, porque nós iremos trazê-lo de volta a acreditar que tudo é possível e nós iremos virar esse jogo. Vamos analisar essa matéria aqui, que é a matéria do Estadão. Lembrando a você que uma jornalista do Estadão foi mandada embora porque ela começou a falar a verdade. Mas tudo bem, ainda tem outros que falam a verdade. Olha só o que diz isso aqui. Goleada, olha isso, goleada, olha isso. Goleada sofrida por Lula desde o começo do ano pode virar surra histórica nas próximas semanas. Surra histórica nas próximas semanas. O Lula tá levando uma goleada, o que pode virar uma surra histórica. Estamos indo a rumo, ó, é o rumo à virada do jogo. Entenda o que eu tô falando para você e você vai conseguir ver as coisas de uma maneira melhor. Vamos analisar isso aqui de uma maneira bem simples, analisar o que diz essa matéria do Estadão aqui com vocês. Vamos lá. Olha só. Eu vou pegar essa matéria num outro jornal para ler para você. Goleada sofrida por Lula desde o começo do ano pode virar uma surra histórica. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Bandido da Silva começou 2024 levando uma goleada, como se diz no jargão do futebol. Embora a narrativa oficial procure transformar qualquer derrota em vitória acachapante, ou seja, sempre que Lula recebe uma derrota, o panfleto do PT, a Globo, eles tentam mentir dizendo que foi algo de bom. Eles tentam esconder, eles não propagam, eles mentem para você. Por exemplo, como essa matéria aqui. Olha só o que diz isso aqui. Veja se isso aqui não é no mínimo interessante isso aqui. Vê se você não já assistiu isso aqui, assista de novo. Vamos lá. Agora. Peraí. Vai lá. 6h10. Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal 0 Hora, de manchete da área econômica. Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que... O governo Lula está fechando com um rombo de 230 bilhões. A gente já volta. Aí, por exemplo, olha isso aqui. No mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Ontem eu disse aqui para vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. Errada não. Mentirosa. A informação não era errada, a informação era mentirosa, porque exatamente o que acontece aqui é simplesmente 2 exemplos rapidinho do que está acontecendo. Então o que acontece? Quando ele está tendo uma derrota, eles tentam, embora a narrativa oficial,
procure transformar qualquer derrota em vitória acachapante. Ou seja, eles tentam mudar o jogo, só que você sabe que é uma derrota. O que se observa até agora, no primeiro mês do ano, é que o placar, pelas minhas contas, já é 6-0. No meu placar já está uns 20-0. Para os adversários de Lula. Quem é adversário de Lula? Qualquer pessoa do bem no Brasil. Qualquer pessoa que quer bandido preso. Esses são adversários do Lula. E do jeito que a coisa vai, o resultado pode se transformar numa surra histórica nas próximas semanas, com a retomada das atividades do Congresso no dia 5. Dia 5, volta todo mundo. Agora, olha só aqui, olha só que interessante que eles falaram aqui nessa matéria. Os gols sofridos pelo presidente desde a virada do ano resultaram de jogadas que se desenrolaram tanto no Brasil quanto no exterior e colocaram em xeque o mito cultativo de que PT e por seus aliados de que, com sua lábia mentirosa e a capacidade de articulação, ou seja, e a cachaça, e a Globo no seu apoio, Lula é imbatível e acaba levando sempre a melhor. É certo que ele ainda pode contar com a ajuda do VAR, no caso, o STF. O Estadão dizendo que o VAR é o STF. Só que nós da direita também temos o VAR. Nós temos o VAR do Lula e nós temos o VAR da direita. O VAR da direita são os youtubers, que eles pegam as mentiras da Globo e mostram para vocês o VAR. A gente pega o que o Lula falou e a gente coloca para você como um VAR. A verdade do que o Lula falou, o que existe de verdade nas falas do Lula. Não permitimos mais que o Lula seja esse mentiroso quanto mais e fique escondido do povo. Não, nós mostramos quem o Lula é para você. Então a gente mostra sempre no VAR. Então eles têm um VAR que protege eles e nós temos um VAR que mostra à população brasileira o que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil. Vamos lá. Aqui, vamos ver o que a goleada de acordo com eles, né? O chocolate levado por Lula teve o gol de tudo que é jeito. Teve a decisão da Corte Internacional da Justiça, ligada à ONU, de não considerar como genocídio a relação de Israel em Gaza, nem determinar um cessar-fogo imediato no conflito, como pedia a Arábia. Então, o primeiro gol foi esse, né? O Lula, ele foi apoiador do Hamas, apoiador dos terroristas, apoiador de Putin, apoiador do maior lixo que existe no mundo. Todo lixo o Lula apoia. E ele lutava para que chegasse à conclusão no Haia que Israel estava sendo um genocídio. O problema maior ainda, que eu diria que seriam 2 gols, e não um, é que ele perdeu a questão do Haia, porque eles decidiram que Israel não é genocida, porque o termo genocídio não leva a isso. Israel não está exterminando um grupo étnico, uma etnia, né? As pessoas não sabem o que é a palavra genocida. Então eles tiveram que explicar o que é genocídio. E na explicação, eles dizem claramente que usaram a palavra genocida contra o Bolsonaro de forma errada. Então você vê que foi 2 tiros aqui. Houve também os reversos sofridos pelo presidente na tentativa de colocar o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Tentou colocar um ex-ministro da Fazenda numa empresa que não podia, ou seja, ele tentou usar o Estado para ferrar com tudo, e aí deu merda. Então você tem aí, na minha opinião, já são 3 gols e não são 6. E tem muitos mais que eu poderia passar o dia todo falando dos gols aqui, mas não vale a pena. Queria aparelhar a mineradora, o que é um problema sério aqui no nosso Brasil. Além disso, Lula viu o bordão, o Brasil voltou, ser colocado na berlinda no Fórum Econômico Mundial. O Brasil voltou é um bordão ridículo, né? Porque você não quer voltar, você quer ser algo, é sempre crescer, sempre melhor. É como o Lula falou numa fala, e teve um inscrito aqui que falou para mim, não, Fábio, o Lula não errou, ele falou mediano. Eu falei, meu filho, você não entende a diferença de mediano e sucesso, né? Você acha que mediano é bom. O maior inimigo de grandioso, é o mediano. Se você pensa ser mediano, você nunca será grande. O Lula pensa mediano porque o pensamento mediano já é um pensamento medíocre. Então tem pessoas que nem isso o entendem. Ah, não, Fábio, ele não falou medíocre, ele falou mediano. Mediano é medíocre. Mediano é medíocre. Você não pode falar com seus filhos para que o seu filho tenha uma visão de ser alguém mediano. Não, o seu filho tem que ser alguém grande. Alguém grande e não mediano. Mediano já é medíocre, entenda isso. Entenda as coisas. Então o Lula é isso. O Lula é um medíocre. O Lula é uma vergonha.
Então voltou o quê? O que o Brasil voltou? O Brasil voltou a ser essa vergonha. O Brasil voltou a ser um país corrupto. Agora o Brasil foi visto como um dos países mais corruptos do mundo. Mas, poxa, peraí, pelo amor de Deus, né? Você pega uma pessoa que o vice-presidente dizia que ele quer voltar à cena do crime, ele volta à cena do crime, você acha que essa pessoa, você acha que o mundo não veria isso como um alarme, com uma questão de, uma pontuação de pergunta? Claro que sim. Então o Brasil voltou a ser uma miséria, voltou a ser uma vergonha, voltou a ser uma pobreza, voltou a ter dívidas, voltou a ter um rombo, voltou a ter uma inflação que vai desencadear daqui a pouco, voltou a ser uma vergonha total. É isso que o Brasil voltou a ser. Infelizmente, é isso que as pessoas têm que entender. Vamos ver no finalzinho aqui o que está faltando aqui. Vamos lá. Houve também, falamos sobre isso, aqui, ó. Na Suíça falamos, né, de 4.700 empresários que falaram que o Brasil está uma vergonha. A goleada incluiu ainda na péssima repercussão da retomada dos investimentos de refinaria Abreu e Lima. Também refinaria que fomos roubados, e Lula foi. Agora vai no comentário para mim e lembre aí outros tiros no pé que Lula deu, outras derrotas que Lula teve esse ano. Cara, foram muitas derrotas. Agora, o ponto é o seguinte, a Gleice Hoffmann, ela falou abertamente para todos nós, que se o Lula perder um pouquinho da popularidade, o Congresso o engole. Agora, no dia 5, essas pessoas, né, os políticos, voltam a trabalhar. Porra, por fim, né? Ficaram mais de um mês de férias, é inacreditável. Voltam a trabalhar finalmente. Não trabalham muito não, né? Voltam, mas não trabalham muito. Mas agora, voltando, eu tenho certeza que a goleada vai aumentar e vai ser uma surra histórica. Vai ser uma surra histórica. Nós vamos bloquear derrubar os vetos do Lula. Vetos do Lula serão bloqueados. As propostas de lei do Lula não vão passar. O Lula terá derrota em cima de derrota em cima de derrota. Você tem que observar, como essa matéria muito bem diz, existe uma narrativa, existe uma tentativa de fazer com que uma derrota vire uma vitória para eles. E é o que eu falei para você, a narrativa da Globo, é o panfleto do PT. Você tem que ter os óculos de Caleb e Josué. Vá até a terra prometida, veja os frutos, veja os resultados, veja a vitória. Não somente derrotas. Tem que mudar esse pensamento, tem que mudar essa cabeça, tem que botar o pé no chão e tem que entender que existe um motivo pelo qual nós estamos sendo perseguidos. Porque o que eu recebo, às vezes, o cara que é bolsonarista é: poxa, virada de jogo, pelo amor de Deus, a gente está sendo perseguido, ai, estamos perseguidos. Mas é claro que estamos sendo perseguidos. Por que você acha que estamos sendo perseguidos? Estamos sendo perseguidos porque nós temos capital político. Estamos sendo perseguidos exatamente para que você não veja que nós iremos virar esse jogo. É a última tentativa deles. A tentativa deles é fazer com que você deixe de acreditar. A tentativa deles é fazer com que você desista. É isso que eles querem. E o que tem que ser na sua cabeça? Não desistir. Entender que nós temos uma meta, nós temos um propósito, que é o quê? Fazer o maior número de deputados, de prefeitos e vereadores possíveis. Vamos chegar a 1.000, porque esses são o primeiro passo para que a gente venha colocar deputados e senadores e um presidente. Então é isso que a gente vai fazer, o rumo é esse. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, levando pedrada, traidores aparecendo, entendeu? Tudo isso acontecendo. E o que a gente faz? A gente continua nesse jogo. Continuamos lutando. Iremos vencer. Eu quero que você observe os Estados Unidos. 3 anos atrás, quase 4 anos, o presidente Donald Trump perdeu as eleições para o Biden. Nesse momento, todo mundo pensando que os Estados Unidos ia acabar, os Estados Unidos já era, os Estados Unidos ia perder para a China ia passar os Estados Unidos ia virar parte de terceiro mundo, os Estados Unidos ia isso, Estados Unidos... Pessoal, nós lutamos durante 3 anos. E hoje, nos Estados Unidos, nós conseguimos ver, até os mais incrédulos hoje conseguem ver que nós temos tudo para virar o jogo. As pesquisas mostram que vamos ganhar, ou estamos prontos a ganhar no Senado,
podemos ganhar na Câmara dos Deputados e podemos voltar o presidente Donald Trump, trazê-lo de volta à presidência e salvar não só os Estados Unidos, mas o mundo através do presidente Donald Trump, que poderá negociar com esses países e terminar as guerras em todos os lados. Essa semana saiu mais um pedido de troféu Nobel da paz para o presidente Donald Trump. Olha aí, deixando a esquerda com cada vez mais raiva. Cara, existem pessoas agora que não gostavam do Trump. Por exemplo, Elon Musk não gostava do Trump, agora gosta do Trump. O Joe Rogan agora gosta do Trump. Vários rappers, vários artistas agora começam a gostar do Trump. Ou seja, os jovens começam a gostar do Trump. Então, as coisas, a virada está acontecendo nos seus olhos. Nos seus olhos a gente está começando a ver a virada. O Milei virou na Argentina. Por que nós não iremos virar no Brasil? A diferença dos Estados Unidos, da Argentina e no Brasil é que muitas vezes o povo brasileiro não acredita. Mas eu sei que você acredita. E o nosso papel é fazer com que as outras pessoas também acreditem. Acredite nessa virada. Rumo à virada. A virada não vai acontecer da noite para o dia. A virada começa agora. Mas ela será feita em 2026 nas eleições. É isso que eu e você precisamos entender. Precisamos focar. Lembra você que dos 12 espias, ninguém sabe o nome dos outros 10. Quer dizer, pouquinhas pessoas sabem. A maioria não sabe. Mas até eu, que não sou um grande conhecedor da Bíblia, eu sei que foi Josué e Caleb, os outros 2. Ou seja, o nome daquele que persiste, aquele que luta até o fim, aquele que está vendo a luz atrás do túnel, esse é lembrado. O nome daqueles que são os que desistiram, esses nunca são lembrados na história. Os que desistem nunca são lembrados na história. Lembrado da história são aqueles que lutam até o fim. Lembrado da história é aquele que nunca desistem. Esses são os que são lembrados na história. E nós iremos vencer, nós iremos sorrir. Em 2026, quando a gente virar o jogo, eu serei o primeiro a dizer: eu te disse. E vai ter muita gente nervosinha, vai ter que engolir a gente. Vão ter que nos engolir, porque o PT vai acabar. O PT, eu sempre falo para vocês, o PT tem data de validade. Chegar em 2026, quando o Lula perder, ou o Lula morrendo, alguma coisa acontecer com o Lula ele será enterrado e o PT será enterrado junto com o Lula. Uma vez o Lula perdendo, ou o Lula ficando doente, ou o Lula morrendo, o PT ele acaba junto com o Lula. O PT tem data de validade e a validade será em 2026. O Texas é um estado muito particular. Você sabe que eu vivi no Texas por um tempo, o meu irmão mora no Texas mais de 30 anos, os seus filhos estão no Texas, cresceram no Texas. Eu entendo bastante sobre o Texas. O Texas é aquele estado onde o texano, ele primeiro é texano e depois americano. O Texas é aquele estado onde quando as pessoas vão às escolas e eles dão lealdade aos Estados Unidos, no Texas eles dão lealdade aos Estados Unidos e lealdade ao Texas. Eles fazem as duas coisas. Então o Texas é diferente. O Texas é um estado que não se brinca com eles. Os Estados Unidos virou um caos depois que o Biden assumiu a presidência. E um dos maiores problemas, porque são tantos os problemas que eu vou tentar falar de um, no caso da imigração. Essa imigração é uma imigração perigosíssima, porque junto a pessoas que simplesmente querem entrar num país e trabalhar, nós temos bandidos, nós temos todo tipo de gente entrando junto, sem nenhum tipo de controle. Os próprios mafiosos, os quartéis, eles fazem bilhões e bilhões de dólares através de coiotes. Muitos deles, ao invés de vender simplesmente a droga, eles deixam com que as pessoas entrem, ou seja, eles vendem as pessoas. As mercadorias são as pessoas e também as drogas, ou seja, eles fazem dinheiro 10 vezes mais, 100 vezes mais. Então, como o número agora, de acordo com os números, já se entraram entre 6 a 10 mil pessoas, nós aqui nos Estados Unidos estamos chamando de uma invasão.
Então nós estamos tendo uma invasão nos Estados Unidos e muitos deles estão entrando pelo Texas. O governador do Texas decidiu fazer algo mais forte sobre tudo isso e ele colocou algumas cercas, alguns arames para bloquear, para que as pessoas não entrem. O governo Biden, esse governo que é totalmente um desgoverno, que ele quer abrir as fronteiras para, com isso, destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Eu não sei exatamente o que passa na cabeça do Biden, porque mesmo os democratas, muitos deles são contra essa imigração descontrolada. Realmente esse negócio de imigração descontrolada é só mesmo uma visão global da Agenda 2030, etc e tal, porque mesmo os democratas, muitos deles são contra essa fronteira aberta. Dos republicanos, 95% é contra tudo isso. Então, o governador do Texas decidiu bloquear tudo, não deixar mais ninguém entrar. Nesse momento, o Biden, ele foi à justiça e ele queria mostrar à justiça que quem manda na fronteira é ele e se ele poderia cortar os arames da fronteira que o Texas havia posto, e ele recusou. O governo do Texas recusou. Quando o governo federal tentou arrancar os arames, arrancar tudo, o governo do Texas proibiu eles de fazê-lo. Então, isso foram na justiça, a justiça foram chegando a outra justiça, até chegar na Suprema Corte. A Suprema Corte decidiu com 5 votos a favor do Biden e 4 contra, que o Biden tinha todo o direito de cortar os arames. Então, o Biden começou a cortar os arames, sem problema nenhum. O governo do Texas decidiu dobrar a aposta. E ele foi e botou mais arames ainda. Aí aqui na notícia, nos Estados Unidos, diz que isso é uma coisa muito ruim e que o governo do Texas está batendo de frente com a Suprema Corte, desobedecendo a Suprema Corte, ou seja, uma coisa, isso, aquilo. Não é verdade, pessoal. A Suprema Corte americana nunca deu uma ordem para o Texas, nunca deu uma proibição ao Texas. A Suprema Corte, que nem ela falou sobre o assunto que eles votaram, eles simplesmente votaram na questão de que o governo federal pode ou não cortar os arames. E foi decidido que sim. Então o Biden pode cortar, mas em nenhum lugar diz que o Texas não poderia colocar mais arames ou proteger sua fronteira. O Texas está dizendo que está havendo uma invasão e eles estão protegendo a fronteira, e o Biden, ele simplesmente quer abrir a fronteira e resolver o problema de como ele está resolvendo. Só que 3 anos de Biden já são entre 6 a 10 milhões de pessoas, que é maior do que muitos estados do Brasil e também maior de muitos estados dos Estados Unidos, o número da população. Então, o Biden ficou revoltado da vida e o Biden mandou uma ordem, né? Ele deu 24 horas para que o governo do Texas parasse de bloquear, abrisse as fronteiras, deixasse com que o governo federal trabalhasse. As 24 horas terminaram e o Biden não fez absolutamente nada. Mas a tensão continua. Por quê? Porque, de acordo com as notícias aqui, quando se vê as opções do Biden, uma das opções do Biden seria pegar o que nós temos agora lá no Texas, que é a Guarda Nacional, e ele federalizar, ou seja, trazer a Guarda Nacional para o lado federal. Ou seja, tirar o comando da Guarda Nacional do governador do Texas e passar esse comando para o Biden. Então, o Biden tendo o comando da Força Nacional, né, da Guarda Nacional do Texas, o Biden iria simplesmente abrir a fronteira e fazer o que ele quer fazer. Só que tem um porém. No momento em que o Biden deu 24 horas para que isso acontecesse, para que o governador do Texas fizesse algo, 700 mil caminhoneiros já começaram a marcha em direção ao Texas e já chegaram.
e vários cidadãos texanos, né, os cidadãos americanos que moram no Texas, eles decidiram também ir para a fronteira. E eles estão pedindo para que o governador do Texas o declarem essas pessoas como oficialmente agentes texanos. Cara, pensa, são 700 mil pessoas, caminhoneiros, mais vários cidadãos texanos, todos fortemente armados, chegando na fronteira, e o que eles estão dizendo é o seguinte: se o Biden federalizar a Guarda Nacional, nós iremos defender o Texas. E se a Guarda Nacional entrar numa, nós teremos então uma guerra civil nos Estados Unidos. Agora, lembrando a você que, mesmo que o Biden venha federalizar a Guarda Nacional, muitos da Guarda Nacional podem recusar e falar: olha, a gente não vai aceitar, nós não vamos lutar contra os nossos irmãos, como foi a Guerra Civil. Então, é esse o problema, esse é o caos que está acontecendo nesse momento. Então, o que o Biden pode fazer? Se o Biden levar a Guarda Nacional para ele, a população pode lutar contra a Guarda Nacional. Isso não seria nada bom para o Biden. Porque, lembrando a você que estamos em ano de eleição. Então, o que acontece? O Biden, ele fez uma aposta muito alta. O Biden dobrou a aposta. Só que o governo do Texas percebeu que o Biden estava blefando e jogou no blefe dele. Chegou às 24 horas e o Biden não fez nada. Então essas pessoas estão chegando, cada vez mais pessoas à fronteira do Texas, estão começando a proteger a fronteira do Texas e mandando uma mensagem para todos os Estados Unidos que o presidente Donald Trump tem como resolver o problema. Porque esse pedaço que eles estão bloqueando para os imigrantes ilegais não entrarem mais, ninguém entra mais. Então o Trump consegue provar para todo mundo nos Estados Unidos que, olha, existe como resolver o problema. É só querer. E o Biden não quer. O problema do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos não é porque não há como resolver o problema. É que o Biden não quer resolver o problema. O Biden está sob pressão dessa agenda do pessoal do Davos, esse pessoal aí da ONU, para que deixe essas pessoas entrarem. É um sistema global de imigração que a gente tem visto acontecendo em vários países da Europa e também nos Estados Unidos, que acaba destruindo o país de dentro para fora. Então a pergunta é, Fábio, vai ter ou não uma guerra civil? Olha, é muito improvável que tenhamos uma guerra civil. Muito improvável. Existe o risco? Existe, mas a probabilidade é muito pequena. Nós temos uma situação onde é um ano de eleição, o presidente Donald Trump está usando isso para o seu benefício, quer dizer, começa mais e mais pessoas a entenderem que o Biden realmente é um desgoverno, e se o Biden começar uma guerra civil, ele acaba, ele cai, não tem como ele continuar. Então eu acho que não vamos ter uma guerra civil, porque o Biden sabe que isso seria catastrófico para ele. Então ele não vai entrar nenhuma. Por isso que ele deu 24 horas, terminou 24 horas e não falou absolutamente nada. Ele simplesmente ficou calado, porque sabe que o negócio vai pegar. Então, galera, eu vou tentar sempre às 9 da manhã fazer um vídeo para você sobre essa questão, né? Sobre tudo isso que é a questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, eleições americanas e, no caso aqui, a invasão dos Estados Unidos pelo Texas. Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Lembrando que às 15 horas a nossa live é no outro canal, o canal chamado Fábio Tom, meu nome. Entra no outro canal, a gente vai botar aqui para você poder entrar lá e assistir ao vivo que a gente vai falar, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos, vejo vocês às 15 horas na nossa live principal.